Informações anunciam que o fim está próximo. Sinais se mostram. Catástrofe se impõe. Doenças, crises, guerras, fome de amor, expansão do medo. Tudo que conhecemos e que construímos terminará. Acabará a contagem do tempo. E do final em diante, tudo será eterno. Não haverá mais morte, lágrima ou dor. O amor continuará vivo, sem nunca falhar. E novamente seremos o que fomos feitos para ser. Estamos voltando pra casa. And it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything. Que acaba de acontecer lá na Rússia, pessoal. Perto de Moscou, tá? Olha aí. Perto da capital. Hoje. Tá? Olha aí. Держись, ложись, сейчас будет ебанет. Сейчас ебанет. Parece que foi um ataque próximo. Уйди, сейчас ебанет. Tá? Ver como é que tá se estendendo a coisa. Ебать в рот. Ó. Мужики, аккуратно, выходите из здания все. Várias fotos, não se sabe se foi drone, que foi. Ó, mas o negócio foi feio. Várias filmagens. Próximo a uma cidade da capital de Moscou, Rússia.
Já a coisa já está se intensificando cada vez mais. Olha aí para você ver, olha. Então eles estão investigando, né? Para ver o que seria isso aí. Está se intensificando cada vez mais. Tá? Então, o pessoal fala muito do reptiliano, né? Mas eu acredito que não seja réptil, mas seja uma possessão. Não sei, vai saber. O mundo tá uma loucura, pessoal. Hoje, se falar para mim que Papai Noel existe, eu não duvido, não. Que o que o universo está revelando para nós, o que a vida está revelando para nós. Brunão, leia o chat, por favor. Se eu ficar lendo o chat, eu não consigo fazer a live. Deixa eu fazer a live, depois eu dou atenção para o chat, senão eu vou ter que ficar lendo o chat toda hora e as notícias ficam para trás. Daqui a pouco eu vou aí dar atenção para o chat. Calma, pessoal. Né, tá? Então, tem uns que acham que são reptilianos, tem outros que acham que é... Eu acredito muito em possessão, porque a possessão é aquilo ali, você muda a anatomia do seu corpo. Quando você tem frequências extras invadindo tal espaço ali na matéria. Vai mudar. Qualquer matéria muda quando você tem excesso de energia e excesso de frequências que não é daquele local. Vai inchar, vai mudar, a forma vai se tudo vai se transformar. Isso é física, né? Por quê? Porque isso não ocupa o mesmo lugar ao mesmo tempo, vira uma bagunça. Você vê que a maioria dos processos aí por demônios, né? Desde a época de Cristo, as pessoas se transformavam, desfiguravam. Não é? Então, nós temos aí, quando nós temos uma absorção de energia que vem de fora, que não faz parte do seu corpo, da sua naturalidade, vai acontecer coisas no seu corpo. Deformações, muitas coisas. E a pessoa se deformando, e uma pessoa ficando de uma forma totalmente estranha, que foge da anatomia natural de um ser humano, pode ser possessão. O que me chama a atenção nesse novo membro aí do fórum, nesse novo presidente, é que no mesmo dia o olho dele estava vermelho e de repente não estava vermelho. Depois ficou vermelho e depois não estava vermelho mais. A ciência, a medicina não explica isso. Alguém explica uma coisa dessa? Um derrame ocular, uma doença, qualquer patologia que ele esteja no seu olho, leva tempo para curar. Leva tempo para curar. É ou não é? Né? Pois bem. Vamos continuar a matéria aqui. Não, João, daqui a pouco eu dou atenção para o chat. Entendeu? Porque eu tenho que passar as notícias, que eu vou falar do Papa. E depois nós vamos, né? Pois bem. Nós temos aqui, ó. A NASA comunica, né, um futuro totalmente sobre o Brasil. Eu acredito nisso totalmente, pessoal. Eu acredito nisso totalmente. Porque o Brasil está num lugar onde nós vamos ter um baque climático totalmente extremo devido à posição geográfica que nós estamos. Nós estamos com a anomalia do Atlântico Sul em cima de nós. Uma camada, um campo totalmente fraco, atmosférico fraco. Tá? E eu acredito totalmente nisso aí. Tá? E vamos falar um pouco, né, a respeito agora do Papa
das profecias de Malaquias. Aqui, ó, já tive derrame, demora semanas. Pois é, ó. E outra coisa. Primeira coisa, pessoal, Nostradamus. Vamos falar muito sobre profecias agora. A live hoje vai ficar extensa, tá? Nostradamus, ele era um médico antes de começar aí a ficar doido. Porque os profetas todos são doidos. Bruno, você acredita em profeta? Claro que eu acredito. Mas tem falsos profetas também. Eu nunca vi um profeta se dar bem. Eu nunca vi um profeta andar com seu carrinho, ter sua casa, ter seu conforto, porque a vida de profeta é uma vida totalmente de cão. A pessoa que fala que é profeta e tem uma vida boa tem coisa errada. Tá? Nostradamus, ele era um médico. Foi mexer com a astronomia, com a astrologia, ficou tanto. Nenhum astrofísico, pessoal, nenhum astrônomo é certo da cabeça. Você vê, todo astrônomo é doido, né? Desmiolado. Você pode perceber, a maioria de 10 astrônomos, 9 é doido. Todo cientista, de 15 cientistas, 13 cientistas é doido. É mal arrumado, anda avacalhado, não põe maquiagem, tá nem aí para as coisas. O cientista não se apega muito em bens materiais. Não quer. A cabeça do cientista é outra. Nostradamus, ele era um cientista, porque ele era médico e depois mexeu com astronomia. É ou não é? Astrólogo. Na época nós não tínhamos não tínhamos o nome de astrofísico. Naquela época você mexia, era astrólogo. E o pessoal que mexe com o universo, mexe com as observações do universo, acontece coisas estranhas. Você vê que os reis magos, né? Na época de Cristo eram chamados de magos. Os 3 reis. Vai saber se era 3 reis mesmo. Os magos que foram visitar Cristo seguiram aquela igreja, aquela estrela, porque eles eram astrônomos. Só que os astrônomos daquela época eram chamados de magos. Os reis, os magos levaram 3 presentes a Cristo. Podia ser 4, podia ser 10. Só que como eles levaram 3 presentes, o pessoal fala que são 3 reis. Mas não fala que são 3. A Bíblia não fala a quantidade de magos. Fala assim, os magos levaram 3 presentes a Cristo. Não fala os 3 magos, não. Os magos levaram 3 presentes. Não sabe. Porque acompanhavam a estrela de Belém. Então você vê que a astronomia tem uma força muito, né, unida em questões de profecias. Em questões de profecias, a astronomia sempre está no meio. Tudo vem dos céus. Tem magos, tem aquela coisa toda. Nostradamus era astrólogo, né? Carlos Munhoz Ferrada, ele adivinhava os terremotos. Ele chegava, ó, tal dia vai acontecer um terremoto em tal lugar. O terremoto acontecia. O pessoal, esse cara é bruxo, esse cara é profeta. Ele adivinha os terremotos, ele fala que vai acontecer os terremotos acontecem. Por isso que Carlos Munhoz Ferrada ficou famoso por adivinhar antecipadamente, ele adivinhava o terremoto que iria acontecer em tal lugar. Mas ele era bruxo, ele era profeta, ele era mago? Não, ele observava os céus. Porque todo alinhamento que acontecia de certos planetas, ele calculava as forças astronômicas ali unidas e falava, ó, e fazia ali, através da tecnologia que ele tinha, que aquele lugar iria ter um terremoto, através de alinhamentos dos planetas.
você pode ver que todo o cosmos, quando muda, muda com a força energética do planeta Terra. Muda com a força energética de todo ser vivo. Então, tudo está conectado lá em cima. Tudo está conectado com a astronomia. Eu, graças a Deus, eu sou astrônomo e estou fazendo biomedicina. O mesmo caminho da medicina científica com a astronomia. Então a gente tem uma visão mais ampla sobre as coisas. Quando eu falei para vocês aqui a respeito de possessão, antes de eu fazer astrofísica e antes de eu fazer biomedicina, não tinha a mínima noção. Aí quando você começa a estudar essa ciência astronômica, a ciência da biomedicina, você começa a entrar no mundo das frequências da energia, aí sua mente começa a ter uma certa clareza como as coisas funcionam, né? Porque o que era difícil de entender ficou fácil de entender quando a gente começa a estudar. Primeiramente, a gente vai para o básico. Nada se ocupa no mesmo lugar. A não ser na física quântica, que é outra coisa que está sendo estudada. Você tem uma frequência celular. Sua célula gera um tipo de frequência. O formato da sua célula é daquela forma por causa da base da frequência que ele está. Se você recebe uma frequência a mais, a sua célula corporal vai mudar. Vai ter uma mudança. Recebe um choque elétrico para ver. Sua célula corporal vai mudar. Como frequências ocupando lugares celulares começam a se modificar, o mundo espiritual é a mesma coisa. Frequências e energias de celestiais, como eles usam isso aí, quando a pessoa fica possessa, a pessoa começa a se transformar. Então a gente começa a ter essas visões. Mas vamos voltar para o Nostradamus. Assim que ele começou a mexer com a astronomia, ele começou a ter visões. Um cara que era médico, um cara que era doutor na época, vida boa, foi parar dentro de uma caverna até morrer, escrevendo tudo que ele estava vendo. Deixou todo o conforto que a medicina dava para ele e foi viver dentro de uma caverna suja, passando fome e só escrevendo. Ou seja, alguma coisa tem. Alguma coisa. Isso mesmo, a Bíblia diz haver 3 presentes e uns reis magos, isso mesmo. Não fala quantidade de reis, fala quantidade de presentes. Então, nessas profecias, várias profecias que Nostradamus teve, nós vamos abordar umas essenciais para o dia de hoje. A morte do Papa, Terceira Guerra Mundial e eventos astronômicos. Ele teve essas 3 profecias. Vou mostrar para vocês aqui. O Papa, ele falou que, segundo a contagem, né, vamos usar a inteligência artificial também, né? Ó. Escrevi errado, não vai entender. Ah, tá. Aqui, ó. Quadro frequente. A inteligência artificial é uma mão na roda, né, pessoal? A gente não precisa ficar pesquisando muito. É ruim, mas tem seus... Né, que fala a quadra, né, que ele fala. Então ele fala que a forma simbólica, esforçada. Falar as coisas todas. Tá, mas quer saber o que diz nessas quadras aqui? Quer ver?
Estou falando que vai chegar um Papa negro, né, pessoal? Povo. Fala muita coisa, não. Pois bem, então aqui nós falamos o seguinte, né? Que eles falam o seguinte. E a profecia de São Malaquias também, segundo eles, fala a mesma coisa, né? Sucessor de Francisco seria o último Papa. Então nós temos aqui, ó. A morte do Papa Francisco reacende a profecia sobre um Papa negro. E esse aqui, ele está sendo cotado para ser Papa. Falecimento do pontífice aos 88 anos revive previsões de Nostradamus e São Malaquias sobre o fim dos tempos. Nós temos aqui as matérias todas falando, cheio de propaganda. Era do último Papa, entenda as profecias de São Malaquias em relação com o próximo conclave. Né? Aí está, né? Vamos falar do Papa, depois vamos falar da guerra. Tá? Vamos falar do Papa. O que acontece? Segundo o que eu estava vendo aí, esse seria o último Papa. Segundo o que eu estou vendo, seria o último Papa. Será? O que vocês acham disso? Olha, o mundo, do jeito que estava, não precisa falar que ainda nós temos muito tempo. Por quê? Porque as condições que o mundo se encontra é totalmente perturbadoras em questões climáticas, geofísicas e astronômicas. Eu, como tenho o privilégio de ter formado em astronomia, tudo muda aqui no planeta Terra em questões de uma velocidade absurda, é por forças externas. Tá? A matéria não se transforma com nenhuma velocidade sem um agente transformador impulsionando isto. Eu tenho aqui um exemplo, esse controle remoto. Esse controle remoto, para ele se desfazer em 10 dias, sem um agente transformador, é impossível. Se eu ficar com esse controle remoto aqui durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele vai dar uma enferrujada, ele vai dar uma... Por causa da oxidação, por causa da própria matéria, vai deteriorando ele aqui, beleza. Mas esse controle remoto aqui, em um mês, vamos pôr um ano, tá? Vou exagerar. Esse controle remoto aqui, para desfazer dentro de um ano, você tem que ter um agente transformador. Que agente transformador é esse? Forças externas, seja frio, seja calor, seja energia. Se aproximando, fazendo esta matéria aqui se desfazer. O planeta Terra é a mesma coisa. O que está acontecendo com o planeta Terra, neste momento, né, pelas condições da vida planetária, era para o que está acontecendo agora começar a acontecer só daqui a 1000 anos. Porque a transformação da matéria, sem um agente transformador, ela é lenta. E a transformação do nosso planeta está muito rápida. Aí está, vocês estão vendo os recordes. Então, são forças astronômicas. E devido ao que está acontecendo, bate certinho com as profecias, porque nós não temos muito tempo. Quanto tempo que um Papa fica no poder, pessoal? Deixa eu ver aqui, nem sei. Quanto tempo que dura o papado? Sete anos, né? Um papado dura em torno de 7 anos. 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 32. É o último. Realmente, tudo leva a crer que é o último Papa. Agora, a questão de ser um Papa negro,
Muitas pessoas estão interpretando através da cor da pele, outras através da espiritualidade de um algo assim, não sei, né? Vamos ver qual que vai ser o próximo papo aí. Eu sei que vai ser uma coisa totalmente tremenda, segundo as profecias, né? E este agora seria o último. E tem outros que interpretam que o Francisco, este foi o último. Que o que vai vir agora nem Papa é. Não sei, vamos esperar para ver. Né? Então, as matérias estão abordando muito esse assunto, né? Do último Papa, que são Malaquias também, ele previu, tá? Este estudo aí em 2025 aconteceria esta profecia, né? E todo mundo está falando disso. As matérias, né, pessoal, estão totalmente curiosos nisso, né? Que a morte do Papa tem a ver com a profecia anunciada do fim dos tempos, né? Aqui está, São Malaquias também fala a respeito disso aí nas profecias dele, tá? E tá, aí depois das profecias do Papa, Nostradamus também prevê a terceira G. Tá? Eu tenho aqui, ó, ele prevê a terceira G. Ó. Segundo Nostradamus, a terceira G, o que vai fazer o ser humano sucumbir realmente será a guerra no Oriente Médio. Segundo as profecias dele, que vai acontecer uma guerra no Oriente Médio que vai levar o mundo para as cucuias. E hoje vocês veem a situação que está no Oriente Médio. Então você junta aí o Papa, segundo a profecia dele, né? Seria o último Papa dele de São Malaquias. Você junta o Oriente Médio. O que está acontecendo? Os dois eventos ao mesmo tempo. O bicho está pegando o Oriente Médio. E ele prevê também a respeito disso aqui, ó. Tá? Nostradamus previu, né? Vou pôr aqui para a inteligência artificial ler, que é bacana ela ler. Eu gosto quando ela lê. Escuta. Vai ler, não? Eu vou ler, então. Está compartilhado? Aqui, ó. Quer ler, não? Tá com preguiça? Meu Deus. Ó. Nostradamus previu, através de suas famosas profecias, a aproximação perigosa de um asteroide à Terra. Segundo algumas interpretações, essa previsão sugere que em 2025 a Terra poderia ser atingida por um grande asteroide. Ou seria esse ano. Só que neste ano não tem nada, até então, que nós sabemos que vai acontecer. Isso é apenas uma previsão perto desta época. Mas eu acredito que essa previsão dele aqui, se for acontecer, é o apófise. Daqui 4 anos. Tá? Ele fala que uma bola de fogo vinda do cosmos. Então nós já temos 3 profecias acontecendo praticamente no mesmo período. Profecias dentro de 5 anos. O que é a profecia dentro desses 5 anos que antecede 2030, que é uma data muito importante? A morte do Papa, a guerra no Oriente, que já está acontecendo, e o apófise que está chegando. Olha para você ver a grande coincidência disso tudo. Né? Ele fala aqui, ó. Ele fala que coisas vão vir dos céus, né? Atividades solares extremas, terremotos. Algumas interpretações sugerem que a previsão de Nostradamus para 2025 e 2026 inclui eventos como mudanças climáticas, que já está acontecendo, e terremotos.
e que pode ser influenciadas pela atividade solar. Então você vê, né? E prevê inundações, secas, terremotos. Aqui fala desastres naturais, né, pessoal? Aquela coisa toda. Então, nós temos isso aí. Aí você pega essas profecias de Nostradamus e você encaixa com as profecias bíblicas. As profecias bíblicas falam realmente isso tudo aí, só não fala do Papa, né? Mas fala do anticristo, que iria surgir. Será que o anticristo se encaixaria nesse próximo papado? Não sei. Quem que vai vir? Quem que vai ser? Porque nós temos pouco tempo. A natureza fala isso. Nas profecias bíblicas falam guerras, nações se levantando contra nações, reino contra reino, que é o reino do Oriente com o Ocidente. As profecias bíblicas falam de rochas caindo dos céus, o absinto, rochas ardentes em fogo, bola de fogo caindo dos céus, estrelas caindo dos céus. As profecias falam de vários terremotos em diversos lugares, saraiva de fogo que irá sair da estrela de céus, né? E aquilo ali. Guerras sempre existiram, mas armas nucleares, bombas de hidrogênio, inteligência artificial nem sempre existiu. Ou talvez existiu, né? Vai saber na época dos terremotos. Guerra sempre existiu, mas armas nucleares não, minha filha. Terremoto sempre existiu, mas em diversos lugares, e terremotos quebrando recordes, não. Vulcões sempre existiu, mas o Yellowstone estourou, Vesúvio já estourou na nossa época. Asteroide sempre existe, mas se cai um de 300 metros. Isso que eu falo para as pessoas, tomem cuidado. Ah, Bruno, sempre teve tempestade, mas estamos quebrando recordes. Estamos quebrando recordes. Chuva sempre existiu. Olha o dilúvio, o que aconteceu? Foi uma chuva. Olha o dilúvio. Tá? Então tem diferença. Quando Cristo fala, Cristo não é burro. Cristo é Deus celestial. Quando Cristo fala, haverá terremotos em diversos lugares. Aí a pessoa, terremoto sempre existiu. Você está chamando Cristo de burro? Ele está falando que haverá terremotos em diversos lugares. Por quê? Porque os terremotos iriam ficar extremos. Nós estamos diante de um final de um ciclo. Estamos diante de um final de um ciclo. E pelo conhecimento astronômico que eu tenho, o planeta Terra, né, do jeito que está, derretimento das geleiras, eu chamo a atenção na permafrost. Sempre falo com vocês aqui. O que significa permafrost? Um gelo que jamais descongelou, um gelo permanente, onde ele tem gigatoneladas ali debaixo. E eles estão... A ciência está falando que o gelo do Ártico Siberiano vai sumir. Se o gelo ali vai sumir, a permafrost vai se romper e aquele metano todo vai vir para a atmosfera. É muito metano, tá? É muito metano que vai ocupar toda a parte aí da atmosfera. Isso, um planeta Terra de 30 graus vai pular para 80 graus. 90, 120 graus. Vai ficar insustentável para a vida. Ah, mas sempre existiu. Sempre existiu, mas é um ciclo. Nós somos a 6ª espécie. As 5 já se foram, né? Nós somos na 6ª. É a transformação, pessoal.
tudo está batendo. Tudo está se encaixando. Olha como o período que nós estamos neste momento, o que está acontecendo. Olha os eventos que estão acontecendo. Me fala um evento que esteja normal. Eu desafio vocês. Pode pegar qualquer evento climático, geofísico, humanitário, de praga, o que for. Me fale um evento que não esteja desequilibrado. Um evento natural, um evento artificial, me fala qualquer coisa. Eu vou ajudar vocês. O clima está normal? As quantidades de terremotos estão normais? As quantidades de vulcões está normal? Né? A quantidade de asteroides que está sendo descobertas em cima na última hora está normal? Vejam isso aqui, pessoal. Vejam isso aqui. Asteroides potencialmente perigosos, são rochas espaciais, já sabem o que é, né? 23 de abril de 2025, foram descobertos, até então, agora em 2025, foram descobertos 2.349 asteroides potencialmente perigosos, próximos à Terra. 2.349 asteroides descobertos agora, tá? E só neste mês, e só no dia 23 de abril, só hoje, do dia 18 ao dia... Aqui está, né? As aproximações do dia 18 de abril até o dia... Que é a aproximação máxima, até o dia... Até junho, do 18 de junho, abril, maio, junho, 3 meses. Em 3 meses, nós vamos ter essa quantidade de asteroides se aproximando da Terra. Isso tudo aqui, ó. Em 3 meses. Ou seja, quebramos recordes de asteroides se aproximando da Terra. Isso aqui está apontado para o planeta Terra. Isso aqui, ó. Neste momento. Tá? 23 de abril de 2025. Nós só estamos aqui, pessoal, porque tem um Deus olhando por nós. Que olha o tamanho do buraco coronal que se abriu e está apontado para a Terra. Aqui onde saem as maiores e as mais violentas rajadas solares. É porque não é o tempo ainda de Deus, porque olha o que está apontado para nós. Olha aí. Parece uma boca, né? Parece 2 olhos aqui, ó. Tô passando aqui o nariz e a boca. Preste a nos engolir. Tá? Então, é porque não é o tempo de Deus ainda. Então, nós temos aí essas questões de desequilíbrio. Doenças, pandemias, tá normal? Você ficou de máscara aí dentro de casa um tempão, é normal isso? São os eventos que eu estou falando. Os eventos celestes agora, asteroides, a estrela, nosso Sol, erupções solares, cometas, nunca se encontrou, nunca se achou tantos cometas se aproximando de nós. Esses cometas traz vários fragmentos, esses asteroides podem ser fragmentos dos cometas que se espalham. São muitos que estão sendo achados. E olha que nós não temos nem a tecnologia para observar nem 5% de todo o universo, hein? Estamos apenas com 29 sondas lá em cima. Apenas 29 sondas. Tá? Humanos. Você vê aí a maior movimentação militar da história. A economia não vai aguentar. Não tem como recuar. A mulher fala assim, a guerra sempre existiu, sempre, mas armas nucleares não. Bombas de hidrogênio, inteligência artificial. É agora. Você brigar guerras com espada e escudo é uma coisa. Guerras com bombas de destruição em massa é outra coisa. Então a pessoa tem que ter, no mínimo, um discernimento de saber distinguir isso. E isso se junta com essas profecias. Sinais.
E haverá sinais, observai os sinais. Vários profetas irão se levantar. E tomem cuidado com esses profetas, viu, pessoal? Profeta que anda bonito, profeta que anda de carrão, profeta que tem dinheiro. Cuidado. O verdadeiro profeta está na rua, pedindo esmola. O profeta, realmente, talvez passa do seu lado ali, um mendigão, fala com você, aquele pode ser um profeta. Não é esses que estão no altar, não, tá? Não é esses que estão ocupando a igreja, não. Pelo contrário, esses que ocupam hoje as igrejas em geral, tanto católica, tanto evangélica, são os falsos profetas. São aquelas raças de víboras que Cristo fala. Que muitos naquele tempo vai falar, eu falei no seu nome, eu fiz milagres no seu nome, Senhor. Aí Cristo vai falar, eu não vos conheço. Eu nem entro em igreja. Se eu entrar em igreja é briga. Não vou em igreja, não vou. É discussão. Não vou. Porque ali não está Deus não está ali. Não está ali, tá? Claro que não é todas, tem a minoria, tem a boa intenção de algumas igrejas, mas é difícil, pessoal. O que eles estão fazendo com o evangelho, meu irmão, o que é do Brasil está preparado. Se o Brasil tiver que pagar seus pecados por idolatria e pelo que eles estão fazendo com o evangelho, pode se preparar que é isso aqui, ó. É isso aqui que vai acontecer. Eu não duvido, não. É isso aqui, ó. Cadê? É isso aqui, ó. E eu não duvido, não, porque o Brasil já se superou. O Brasil está se superando em idolatria e já fez a Igreja de Deus de comércio, está se extrapolando, está mais do que comércio. Então, é isso aí. Tá? O dia do Brasil vai chegar, porque misericórdia. É o mundo inteiro, né, pessoal? É o mundo inteiro. A verdade é essa. Mas estamos de olhos abertos em tudo que está acontecendo. Vamos esperar agora quem vai ser o novo Papa. Repito, tem profetas que eu acredito nas profecias de Nostradamus porque a vida dele foi totalmente anormal. O cara era médico, foi enfiar no meio de uma caverna até o fim da vida. Deixou todo o conforto para ficar no meio da caverna, trancado lá, vivendo sozinho, escrevendo, tendo visões. Tá? Agora esses profetinhos aí de youtuber, toma cuidado, viu? Ainda mais profeta de youtuber. Meu Deus do céu. Fujam. Fujam. Você acha que algum profeta vai estar no youtuber, pessoal? Mas nunca. Né? Então, esses profetas que hoje estão aí, estão nos lugares menos esperados. Vocês nem imaginam aí. Pode até surgir um no YouTube, porque a tecnologia hoje está fácil, né? Pode surgir um aí. Mas você pode investigar a vida do cara, o cara não tem nada de profeta. A verdade é essa. Né, pessoal? É isso aí. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus. Quem chegou na live agora, reveja desde o começo, tá? E vamos que vamos. Até mais.